Olá, pessoal! No Spiritcast dessa semana, trazemos um trecho de um bate-papo entre amigos, cujo tema foi: só há coisas boas na caminhada do espiritualista? Confere aí. Nesse pensamento espiritualista, né? Eu fico a me perguntar, não sei se eu posso me perguntar, mas eu me pergunto, porque tudo é muito bom, né? Você saber que você é um espírito, né? Que você não é só a matéria, que você... E o que me deixa, assim, às vezes, meu Deus, como é que um ser espiritual vai lidar com os traumas, né? Que Freud diz, está lá no subconsciente. Então, quando acontecer qualquer coisa com qualquer um da gente, certamente vai lá o gatilho e puxa, né? E puxa lá a todo aqueles traumas de infância. Como lidar com o trauma de infância quando você é espiritualista, né? Isso me deixa assim a perguntar no ar aí para vocês. Então, a primeira questão é: o trauma é necessário. É necessário que exista o trauma. Né? Para quê? Para que diante do trauma, o ser humano escolha como ele vai se sentir. Então ele tem um poder decisivo, né? De escolha. O trauma é uma prova pré-estabelecida. E é interessante porque você, na sua pergunta, traz alguns elementos que a gente pode mergulhar um pouquinho, né? Você começa falando, essa consciência espiritualista é tudo muito bom. Mas quem disse que é bom? Percebe? Então, assim, na própria pergunta já traz em si alguns elementos de reflexão. Eu acho, assim, no meu pensamento, bom porque responde algumas inquietações, né? Que a gente não é só matéria, né? E que Deus tem o controle de tudo. Isso é bom por isso, porque em algum momento você vai dizer, não, o controle não é meu, né? E sim é Deus que tem o controle de minha vida. Então deixa um pouco confortável, no meu entendimento. Então, você está falando no sentido bom, no sentido de comodidade. É cômodo pensar assim. É isso? Eu não diria cômodo, mas é com esperança, né? Não sei, confiante. Não sei, não diria cômodo, né? É uma certeza que não sou eu, né? Que Deus tem o poder sobre tudo. Isso. Inclusive, Soleide, sobre o trauma. O trauma não teria esse poder de causar alguma coisa. Talvez segurança. Acho que quando você pergunta assim, Soleide, então eu tenho escolha, né? No âmbito interno, né? Eu tenho escolha do modo como eu vou vivenciar aquilo internamente. E eu digo isso nem externo, assim, tenho um trauma, sofri um trauma e de vez em quando isso volta. Eu estou no psicólogo, né? No psiquiatra, já trato isso há muitos anos. E aí vira e mexe, isso vem com mais força, né? Quando eu falo que é interno, né, a pessoa pode chorar, a pessoa pode se isolar, isso não é problema algum, né? Você pode chorar, você pode se isolar, você pode tomar remédio, né? Porque tudo isso são atos da vida. Agora, o mundo interno, né? Quando você está sozinho, sozinha com você mesma, né? Eu sou a pior pessoa do mundo, Deus não me ama, me mandou esse trauma, me mandou isso, né? Aí é que está a sua intencionalidade, né? Em cima das coisas que estão acontecendo. Então, aí é a resposta que você está dando à sua prova, que, né, aqui na Terra se chamaria trauma, né? Então, se você vai levantar, vai no psicólogo ou não vai, né? Se vai se tratar, se vai tomar remédio ou não vai. Tudo isso são os atos da vida que já estão programados, né? O que não está programado é como você, com você mesma, ali no seu interno, vai se relacionar com esse fato. E isso conversa um pouco com a questão do tudo parece muito bom. Por quê? A questão de vivenciar um trauma como se fosse algo a ter que ser extinto reflete essa vontade, essa intencionalidade de sempre querer viver o bom e fugir do ruim. Por isso eu questionei.
Será que bom é esse que a vivência espiritualista traz? Percebe o ponto de reflexão? Porque a vivência espiritualista, ela não está preocupada, por exemplo, em extinguir um trauma, ou tampouco vê-lo como algo ruim, algo que, vamos dizer assim, é um defeito na realidade. Compreende, Soleide? Então, assim, muitas das vezes, inclusive, é esse trauma, inclusive, que vamos dizer assim, eu vou usar uma palavra aqui só porque você está falando da perspectiva psicológica, mas muitas vezes esse trauma, ou complexo, quando retrabalhado, quando ressignificado, quando simbolizado, ele é um instrumento de cura, ele é um instrumento terapêutico. Então, assim, por isso eu questionei. Tudo parece muito bom. Será? A gente conversa muito que um grande primeiro passo da caminhada, Soleide, espiritualista, é o processo de angústia, o processo de perturbação. Isso é um grande passo no início da jornada do caminhador, né? Ele passa por esse processo. Eu vou pegar aqui um elemento simbólico, é como Cristo no deserto. Teve um processo de angústia, um processo de perturbação. Então ele foi tentado a ir atrás exatamente de tudo que era bom. O diabo tentou ele para ele conseguir o que era bom, prazeroso, satisfatório. Percebe, Soleide? Então a caminhada do espiritualista não é uma coisa boa, como é vendido aí à torta e à direita. Muito pelo contrário. A caminhada pela paz, essa paz tão falada e almejada, ela surge, vamos dizer assim, no horizonte, depois desse processo de perturbação. Mas ela em si, ela nem é o alvo do espiritualista. Percebe? Porque se o espiritualista caminha em busca de uma paz, por exemplo, ele já perdeu a paz dele. Porque ele vai viver toda a sua caminhada em detrimento disso. Se eu não tiver essa paz que eu tanto desejo e quero, e que é boa para mim, pronto, eu sofro. Então, a caminhada do espiritualista é exatamente essa caminhada tortuosa, na mata fechada, vamos dizer assim. Ele se encontra, ele se ressignifica, ele passa, ele migra desse processo de uma constante sobrevivência pela busca do bom, e migra desse ponto de sobrevivência para o ponto da vivência, do viver. Então, sua pergunta foi muito importante, muito, muito importante. Eu não sei se eu consegui me fazer claro aqui, mas vamos continuar conversando. Foi uma pergunta muito importante. Essa consciência universalista do trauma, né, não extingue o trauma. A vivência, a experiência de sofrimento vai existir. É que esse foco que a gente coloca no trauma, de certa maneira, dá um foco diferente a isso. É uma maneira diferente de encarar esse trauma, porque você tem o conhecimento daquilo. Não toma aquilo como você sendo vítima do que aconteceu e tem que acabar com isso. Não. É uma vivência, e uma vivência que é pré-programada, essa consciência que a gente tem, e diante dela, com esse novo foco, a gente vai tentar não sofrer esse sofrimento. A situação vai existir para o universalista, para qualquer um. A vivência é uma só. A maneira de encarar isso é que é diferente. Eu percebo que nessas questões tudo tem também a aceitação. Saber que você não pode mudar certos atos que acontecem na vida, né? Você não pode mudar, mas você pode modificar os teus, digamos assim, sentimentos, a forma de você sentir, a forma de você interpretar isso que é chamado de trauma. Porque eu percebo que o sofrimento, ele se intensifica toda vez que não aceito. Então gera o conflito por causa
por causa de não estar aceitando. É interessante que toda vez que a pessoa sofre, ela tenta fugir do sofrimento, ela vai para uma música, para um livro, ela vai caminhar, tá tudo certo, não tem nada errado nisso, sabe? É só para mim poder tentar falar para você o que eu quero dizer. Então, não é questão de certo e errado. Então, ela vai procurar, de alguma forma, quando ela está num conflito, escapar, fugir daquela realidade presente que ela está vivenciando. Mas quando eu percebo que quando me mantenho fiel ao que acontece agora, mesmo sendo um trauma meu, e eu procuro mergulhar nele e compreender por mim mesmo o que é esse trauma. Eu não vou fugir, eu não vou trocá-lo por uma música, eu não vou caminhar na praia. Eu vou mergulhar no meu íntimo e vou entender como isso acontece. Então, quando começa esse processo de aceitação, há uma libertação, vou chamar assim, uma libertação interna, porque você aceitou. Então, não há mais trauma. Você está em paz, porque você compreendeu, você trouxe luz, digamos assim, de forma simbólica, eu estou falando, você trouxe luz àquilo que estava escuro, você compreendeu. Você se tornou consciente de um ato que não tem como mudar, mas internamente, você internamente procurou autoconhecer de forma mais profunda. Então, esse fantasma chamado de trauma, ele desaparece naquele momento, porque você aceita aquele momento presente. E você vai ver que o fantasma não é um fantasma. Quando você começa a aproximar mais desse fantasma, você começa a ver, você diz, mas eu achei que era um bicho assim muito, sabe, muito bichão, um monstro. Mas quando você se autoconhece e começa a se aprofundar internamente, você acaba, mesmo tendo que vivenciar esta realidade, de certa forma, você acaba se libertando. Eu fiquei ouvindo o Jonathan falando, né, e fiquei pensando, né, existem vários tipos de traumas, cada um, né, pode até hierarquizar qual é um trauma mais forte, mais leve, né, e eu lembrei de um trauma que eu carrego, assim, comigo. Eu sempre fui uma criança muito envergonhada, né, com muita dificuldade em falar em público, entrou a adolescência, e eu sempre tive muita dificuldade com isso. E aí, depois que eu conheci o espiritualismo, né, eu comecei a olhar um pouquinho mais esse monstro, né, que eu carrego, bem nessa linha aí que o Jonathan estava falando. E em algumas situações, porque a vida é engraçada, né, a vida me faz envergonhada e, ao mesmo tempo, me faz professora e me faz chefe. Então, me coloca em situações antagônicas para fritar mesmo, né, meu personagem. E aí eu lembro já espiritualista, né, já seguindo aí as coisas do Pai Joaquim, e comecei a olhar essa situação com mais frieza, né, olhando isso, como o Jonathan falou, assim, encarando um pouquinho mais esse monstro. E quando a gente passa, né, a perceber como, de fato, tudo é um teatrinho, como é montado para a pessoa que é envergonhada se expor, como as situações são montadas só para criar prova, né, e, enfim, chegou um tempo de eu ficar me perguntando, né, qual é a pior coisa que pode me acontecer aqui, agora, no meio dessa reunião, né, eu já toda suada, nervosa, e com vergonha, né, de estar falando em público, tudo isso. Bom, a pior coisa que pode me acontecer é passar uma vergonha, né? E nesse tempo, assim, quando a gente encara mais e começa a ver as coisas com mais frieza, né? Não tanto com a emoção do personagem, isso vai se dissolvendo, né? Então tá bom. Então, se o meu pior medo é passar vergonha, eu não sou melhor do que ninguém, nem serei a primeira a passar vergonha na vida, né?
E aí, pouco a pouco, esse monstro vai ficando menor, né? Acho que é um pouco isso que Jonathan estava falando, né? E pensando mesmo em encarar as coisas com menos peso de real, né? Quando Eu você acho que quando existe a troca do tapa é porque existe o trauma. E geralmente a pessoa que dá o, o tapa de volta, por quê? Porque justamente não está sabendo nenhum nem outro lidar com esse trauma. Concorda? O trauma, acho que não sei se é a palavra certa para a gente empregar aqui, né? Mas cada um está defendendo o seu, né? Cada um está defendendo a sua verdade, ou cada um está sendo manipulado pelos seus próprios medos, né? E acho que um processo interessante é a pessoa se perguntar, né? Esquecer o outro, né? Acho que é um importante passo, né? Se separar do outro nesse sentido e pensar a sua própria vivência frente à situação. Por que eu reajo dessa maneira nesta situação? O que é que eu quero defender? O que é que eu quero que se materialize? Né? Que realidade eu quero que se projete com esse meu ato? O que é que eu estou defendendo aqui com unhas e dentes? Mas acho que, como você colocou uma outra pessoa aí na situação, né, na questão, acho que um ponto é se perguntar o que é que quer defender, né? Estou apegado a quê, né? A que verdade ou a que situação que eu acabo por agir dessa maneira, ou dando um tapa, ou sendo violento, né? Ou gritando, ou não sei o quê, né? Não sei qual é o caso. Eu acho que no final o que fica de reflexão é que não existe o outro, sabe, Soleide? No final é tudo uma relação consigo mesmo, entende? Então, é tirar o enfoque. A gente não tem nada a ver com esse outro que a razão, né, Sim, cria. Não. sim. Oi, pode falar, Sol. Então é isso, sabe? Eu acho que o que fica é isso, entende? Não tem, não tem como, né? A gente, inclusive, fazer essa conclusão, né? De que, por exemplo, o outro deu um tapa, então quer dizer que ele tem um trauma. Não necessariamente, sabe? Muitas das vezes ele dá um tapa por dar. Muitas das vezes o nosso incômodo em ver um outro dando tapa e dizer, olha, deu um tapa, fala muito mais da nossa realidade do que do outro. Percebe? Sim, sim. Então, assim, Primeiro tem que se curar, né? Para não esperar nada do outro. é isso, perfeito, exatamente. Na verdade, é a única coisa que tem para fazer, sabe? A única coisa. Não tem mais nada. Então, E que não é nem fácil, né? e é exatamente por isso que não é Imagina do fácil. outro. Uhum. É exatamente isso porque não é fácil, né? Essa relação consigo mesmo, porque é a única, vamos dizer assim, é a única faculdade que a gente pode de fato ter. O resto é teatro de marionete, né? Que a mente cria, de dizer que a gente pode ditar o que o outro está fazendo, concluir o que está acontecendo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Essas especulações, sabe? Isso tem a aparência de ser fácil, porque não é a nossa faculdade essa. A gente só vivencia esse acontecimento, isso é coisa da vida, sabe? Mas assim, como você falou, né? O que não é fácil é exatamente a gente lidar no nosso mundo interior, sabe? Por exemplo, como o Russell falou, né? Por que tal coisa está me gerando incômodo, por exemplo? Vou dar o exemplo do tapa de novo, né? Por que aquele tapa me incomodou? Não foi nem em mim, foi no outro, por exemplo. Por que aquele tapa me incomodou? Sabe? Então, assim, começa por aí, sabe, só? Veja, e perceba que aqui não está se falando em dar tapa ou deixar de dar tapa, sabe? Eu só estou usando o exemplo do tapa porque foi um exemplo que você trouxe, tá? Eu não estou dizendo se é certo ou errado, bonito, feio. A gente está conversando porque é o exemplo que você trouxe, sabe? Mas, por exemplo, eu não vi você questionar o abraço. Por que você não questionou um abraço? Por que o abraço não pode ser fruto de um trauma, por exemplo? Então, assim, eu tô só temperando a conversa, ponderando a conversa, para que você veja que é muito subjetivo, sabe? Então, uma coisa não necessariamente é
o que a gente acha que é, sabe?